continuidade à mensagem que tivemos no domingo, que o tema é o dia do Senhor. Vimos o versículo 1 e 2, onde houve um contraste entre crentes e incrédulos, entre o conhecimento do dia do Senhor, o conhecimento do Senhor e a ignorância do dia do Senhor, e a ignorância quanto ao conhecimento do Senhor. Isso nós vimos no domingo. Hoje nós vamos ver a partir do versículo 3, do capítulo 5, começando com a expectativa dos crentes e a surpresa dos incrédulos. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 3. 1 Tessalonicenses 5, 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar a luz, e de nenhum modo escapará. Aqui, a comparação é com as dores de parto. Aquelas que já foram mães aqui, sabem que quando começam os sinais, a coisa vai evoluindo, né? Vai marcando os minutos, assim como vem as dores de parto, e isso não tem como evitar, e o texto fala de uma repentina destruição. O termo repentino dá a ideia de surpresa, que é a questão aqui. A surpresa dos ímpios, dos incrédulos, quanto a essa questão. Agora, essa destruição, de que destruição ele está falando aqui? Da perda do sentido de bem-estar. Porque eles estavam em paz e segurança. Estão tendo a perda do sentido de bem-estar. Estão tendo a ruína dos seus propósitos como existência humana. Isso é uma natureza inescapável do dia do Senhor. Versículo 3 ainda. Tomando, aonde que está? Andarem a segurança, representante de rumores e parto, de nenhum modo escaparão. Nós, à luz da palavra de Deus, temos que estar lidando com a questão do uso do capacete da salvação, ou seja, protegendo a nossa mente. Porque o que está acontecendo aqui? Os incrédulos e os carnais, mesmo crentes, eles estão enchendo a cabeça com coisas do mundo, enquanto o dia e a luz se revestem, deveria estar revestindo a nossa armadura. O que diz Romanos 12, 1 e 2? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Note que tem questões aqui que estão ligadas à alma, à mente. E quando essas questões estão ligadas à alma, à mente, se nós não estivermos ligados em plena comunhão, em plenos propósitos, em prioridades, a maneira como andamos e conduzimos o nosso andar cristão, nós vamos estar na carnalidade. E essa questão aqui, que está começando a ser trabalhada, os incrédulos, eles são complacentes. Complacentes com o quê? Com o pecado. Porque não tem conhecimento dessa natureza inescapável do juízo de Deus.
Deus, o dia do Senhor. Como nós vimos, a questão do arrebatamento, ela é uma esperança que deve nos consolar. Mas o que isso deve representar para o não crente, para aquele que não tem Cristo? O mundo incrédulo, ele começa desfrutando de uma falsa paz, de uma falsa segurança, e quando eles estiverem dizendo isso, paz e segurança, hoje nós devemos estar dizendo o quê? Jesus está voltando. O julgamento também está por acontecer. Eu tenho uma impressão que às vezes com a intenção de ganhar as pessoas, ou com medo de não ofendê-las, não pregamos um juízo, não pregamos uma prestação de contas. Quando o texto está invocando isso, está direcionando isso, o mundo será pego de surpresa. Por quê? Porque eles se recusam a ouvir a palavra de Deus. Deus, ele avisou do dilúvio. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. 1 Pedro 3, 20. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual, poucos a saber, 8 pessoas foram salvos através dela. Notem, o mundo antigo inteiro, só 8 pessoas creram. E o dilúvio veio. E só os 8 foram salvos. No mundo. Mateus, capítulo 24, versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Opa, está falando do dia do Senhor, a vinda do Filho do Homem. Quem está falando? Jesus. Versículo 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. O viver com o mundo, as coisas do mundo, como se a eternidade fosse aqui, e cuidar das coisas do mundo, as coisas passageiras. Está ali. E o dilúvio veio. E todos sofreram o juízo. Ló, ele avisou a sua família de que a cidade seria destruída, mas não ouviram. Lucas 17, versículo 26. Lucas 17, 26. Assim como foi nos dias de Noé, Jesus de novo falando, enfatizando, será também nos dias do Filho do Homem. 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. 29. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Notem que Ló avisou a família toda, seus familiares. E seus familiares não saíram com ele. Notem, quando chega no último momento, ele vai avisar. Por que será que os familiares de Ló não eram crentes? Família?
será que ele se preocupava com isso? Será que ele pregava? Será que ele se empenhava na transformação de vida dos seus parentes? Vamos lembrar, quando os servos de Ló contendiam com os servos de Abraão, por causa das pastagens, Abraão resolveu, olha, melhor cada um seguir seu caminho, porque eles estão se desentendendo, os servos. Então Abraão chega para Ló e fala, escuta, é melhor nós seguirmos. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu for para lá, você vem para cá. Você decide primeiro, Ló. E Ló não pensou nos padrões de Deus. Ló não pensou no melhor lugar que seria para servir a Deus, na melhor forma para servir a Deus. Ele olha para as campinas na direção de Sodoma, e lá os campos eram verdejantes, mesmo morando numa cidade desclassificada, corrupta. E para lá ele segue. E de lá ele colhe morte e maldição. É essa a questão que nós temos que estar pensando, porque o Senhor está dizendo, tenha o dia do Senhor. E nós temos uma esperança viva de consolo para arrebatamento. Como que nós estamos lidando com isso? É isso que o texto está falando. Os incrédulos, eles lá atrás zombavam. Dilúvio, chover fogo, imagina, sem compreender que Deus não segue a maneira como eles veem, nem mesmo o calendário deles. É o que está acontecendo hoje em dia. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. 2 Pedro 3, 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, já estamos neles, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Comiam, bebiam, davam casamento, e a coisa corria. Né? Versículo 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Já faz 2000 anos. Onde está a promessa? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Daí a surpresa deles quando o negócio aconteceu. Porque eles têm escárnio, eles zombam da palavra de Deus. Eles não aceitam. E essa é a situação que o nosso texto vem trabalhando. Como vêm as dores de parto? Mateus capítulo 24, versículo 8. Mateus 24, 8. Porém, tudo isso é o princípio da dores. Mateus 24 está falando na tribulação. Então começa-se a tribulação, e isso é o quê? O princípio das dores. Jesus falando de novo. O aviso, ele é amplo das Escrituras, ele é objetivo, só que parece, não é que o mundo só não leva a perecer, os crentes não levam. Os próprios crentes não creem nessas coisas. Então o que acontece? Vem repentina destruição. Versículo, voltando lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Então existe uma expectativa, deve haver uma expectativa do crente quanto ao arrebatamento, versus em contraste com a surpresa dos ímpios e incrédulos. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia do Senhor, como ladrão, vos apanhe de
surpresa. A surpresa é para os ímpios, é para os incrédulos. Mas vós, irmãos, não. Versículo 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Percebam, outro contraste. Filhos da luz e filhos das trevas. Expectativa do crente, e nós precisamos ver essa expectativa sendo crida, praticada, vivida. E a surpresa dos ímpios, dos incrédulos. Os crentes são filhos da luz. Eles têm que ter essa expectativa. Mas os filhos das trevas ficarão surpresos. Trevas é a imagem da situação moral dos incrédulos e da sua separação de Deus. Filhos da luz é o reino da retidão moral do Senhor. Vamos seguir mais um pouco. Aqui ele estabelece mais um contraste: vigilância e complacência. Vigilância, ou seja, nós devemos ter uma atitude santa de vigilância. Quanto ao quê? Ao pecado. Eles têm uma atitude de complacência com referência a quê? Ao pecado. Essa questão de atitude santa, de vigilância, está lidando com o caráter dos filhos da luz. Isso exige uma distinção com os que vivem na ignorância, que foi o que vimos. Nós temos que nos distinguir disso. Então aqui começa a ser trabalhada uma advertência para o crente, para os filhos da luz, para os filhos do dia, não regredir a um estilo de vida dormente e complacente. Opa, pode acontecer isso? Pode, e acontece, e é a maioria. E é a maioria. Vamos lá. Versículo 6. Assim, pois, não durmamos, está falando com Pedro, como os demais, ignorantes, incrédulos, filhos da trevas. Não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos, vigilância, e sejamos sóbrios, sobriedade. Versículo 7. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Vigilância, complacência, sobriedade, embriaguez. Tudo está sendo trabalhado em contraste. Versículo 8. Nós, porém, nós os filhos da luz, nós os crentes, sejamos, que somos o dia, sejamos sóbrios, sobriedade, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Vamos visualizar esses aspectos então. Não durmamos como os demais. Ou seja, não podemos ser complacentes com o pecado. E muitos crentes, com fachada de amor, complacente, né? Então é aquela fachada de amor, como tem com o bebê que nasce, seu filho, complacente, quer trazer do família. Só que esse trazer com complacência, colocam tudo no oceano do amor. Não se trata de pecado, é complacente. Daí fica esse mau testemunho absurdo do povo de Deus e ninguém toma atitude. E é isso que está valendo, hein? É isso que está valendo.
Isso por causa dos próprios crentes que são complacentes com o pecado. Tudo cai no oceano do amor. E com lágrimas. Até chora. Olha que sentimento profundo. Como ama. Está chorando. Aí, o sentimento fica acima da vontade de Deus, o sentimento fica acima da palavra de Deus, e o Senhor está dizendo que Ele vai fazer acerto de conta. Não vai ficar desse jeito. E mesmo os crentes vão ter que prestar conta. Não vai ficar assim também não. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O que é sobriedade? É estar alerta, é viver de olhos abertos, é ser sensato, é ser constante. Meus irmãos, do versículo 6 ao versículo 8, estamos vendo, é uma chamada para os crentes, é um texto voltado para nós, para uma vida condizente com a posição que nós temos em Cristo. Ou seja, vigilância, sobriedade. Contra o quê? Vigiar o quê? Sobriedade com relação a quê? Com relação à tentação, com relação à preguiça, com relação à letargia, com relação à distração, com relação à falta de prioridade. É isso que a palavra está nos ensinando. Romanos capítulo 3, versículo 11, ele vai trabalhar essa questão da sobriedade, da vigilância. Treze, 11. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Lembra que nós falamos de tempos e épocas? Já é hora de vos despertardes. Não fica dormente, acorda. Do sono, da fé. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. 12. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, está falando para crente aqui, irmãos. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz, porque somos filhos da luz. 13. Andemos dignamente, como em pleno dia, somos filhos da luz, não em orgias e bebedices. Interessante que essa palavra orgia poderia ser traduzida também como cama. Não em impudicícias. Impudicícias poderia ser traduzido também imoralidade. Não em impudicícias, não em dissoluções. Dissoluções. Indecência. Impudicícia é sem regra as questões sexuais. Igual está sendo pregado aí. Aliás, aproveitem agora, dia 6, bota no PT para continuar isso. Interessante que as pessoas põem o interesse no lugar das questões. É assustador. Então, aqui está a questão. Versículo 14. Mas revesti-vos, se veste do Senhor Jesus Cristo, se revista com Ele, e nada disponhais para a carne, por isso que eu falei de crente carnal, no tocante às suas concupiscências, aos seus desejos carnais. Meus irmãos, essas exortações são muito duras
reais e atuais. Voltando lá no nosso texto, capítulo 5, versículo 8. Nós, irmãos, porém somos do dia, sejamos sóbrios. Nós, porém, somos do dia. Por isso devemos andar na luz, como Cristo está na luz. Para quem faz discipulado comigo, 1 João 1,7. A gente tem visto isso, tem estudado isso. 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele, o Senhor, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, se dissermos que estamos na luz e não estamos, somos mentirosos. Olha, primeira coisa. Essa é a questão prática do que nós estamos vendo. Isso significa o que na prática? Significa condenar, abandonar e não ser cúmplice do pecado. Abandonar, condenar o pecado, abandonar o pecado e não ser cúmplice do pecado em qualquer área da vida. Ou seja, cuidado, muito cuidado. Com o quê? Com aquilo que você diz. Olha, não tem nada demais isso. Cuidado. O nível começa a ficar baixo. Começa a nivelar lá embaixo. Não tem nada demais quanto ao problema. Os muitos anos de igreja que eu tenho, muitos, eu conheço a história de muita gente e de muitas famílias que lidavam com seus filhos de maneira que, não, isso não é tão problema, não tem nada demais. E não conheço nenhuma família que lidou na criação dos filhos, que não tem nada demais, que deu certo a vida dos filhos, ou até mesmo a família. Não tem nada demais. É normal, todo mundo faz. Será? É isso? Isso sem falar na cumplicidade permissiva com os filhos e com os irmãos de fé também. Como cumplicidade permissiva. O irmãozinho, eu sei que está errado, mas só fica entre nós dois. Eu fico cúmplice do pecado do irmão. E quando chega no pastor, a represa já estourou. Só que tinha irmão que sabia, que acompanhava, ele era cúmplice do pecado. Cumplicidade permissiva. Vamos lá. Se nós não nos ajudarmos a termos santidade, a coisa não vai caminhar bem. E pode já não estar caminhando bem. Por sermos cúmplices das obras das trevas, com filhos e com irmãos. Cumplicidade. Cumplicidade com os pecados que não consegue dominar. Precisamos ir rapidamente fazendo essa análise, irmãos. Precisamos ter uma igreja forte, com crentes que caminham na luz e vivem na luz. Voltando lá no nosso texto, por favor, Carolina. Versículo 8.
Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando o capacete, como capacete a esperança da salvação. Sejamos sóbrios. Interessante que no capítulo 1, aí de Tessalonicenses, versículo 3, o apóstolo Paulo já havia dito que essas virtudes pertenciam aos crentes de Tessalônica. 1:3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, esperança. Eles já possuíam essas qualificações. Só que, chegando nesse texto que estamos estudando um pouquinho mais aqui, dá a entender que tem crente que já está deixando isso. E o interessante é que essa é a regra. Essa é a regra. Existem situações que a gente não vê crescimento no crente nem na igreja. A nossa igreja é mais ou menos novinha. Mas deixa ela pegar um pouquinho mais de tempo. E, o fulano. Está do mesmo jeito, em todos os sentidos. Até senta no mesmo lugar da igreja, é cadeira cativa. Não teve crescimento, não teve mudança, não teve nada. E aqui já estava começando a ter esse sintoma. E é um sintoma que acontece com as pessoas quando elas não são sóbrias, quando elas não vigiam. Vão abaixando a guarda, vão achando que tudo é normal, e a coisa vai caminhando. O apóstolo Paulo tem que chamar a atenção. Escuta, existem 3 virtudes que não podem ser abandonadas. Voltando lá no nosso 5:8. A couraça da fé, revestindo-nos da couraça da fé, ou seja, dependência do Senhor, confiança diante de más notícias, sem perder o ânimo. Olha só, chega má notícia, até desanimo. Aí está faltando fé. Diante de dificuldades, sem desistir. Diante do pecado, sem se entregar. Couraça da fé. E o texto segue falando e do amor para com o Senhor, do amor para com o irmão. Poxa, mas que amor você está demonstrando falando duro assim para a igreja? Só estou replicando o que está no texto. A exortação que está na Bíblia. 1 João, capítulo 4, versículo 19. 1 João 4, 19. De novo, aqueles que não estão fazendo discipulado ainda, 1 João é um dos estudos que estamos fazendo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que nós produzimos amor? Porque o Senhor nos amou primeiro. Porque o amor não é próprio de nós. Esse amor divino, esse que o Espírito Santo nos dá, precisou o Senhor nos amar primeiro. Versículo 20. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Poxa, o outro texto também fala isso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Uma questão lógica. Versículo 21. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Essa é a questão da unidade da igreja, da comunhão, do corpo de Cristo, de estarmos juntos, de estarmos seguindo o seu guia espiritual. Ainda ontem eu estava lendo esse texto. E quando eu estava lendo, eu estava pensando, quanta gente que não me respeita e não segue as orientações bíblicas que eu estou dando.
o interesse no crescimento dos irmãos, na edificação, no fortalecimento, no andar na luz. Capítulo 3 de 1 João, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Veja só, aqui está falando do quê? Da prática do pecado. Não está falando de um acidente de percurso na vida cristã. Poxa, perfeito, isso é uma coisa. Viver na prática do pecado é ter objetivos pecaminosos, alvos pecaminosos. Isso não só é maligno, como a pessoa é do maligno também. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus, gerado de novo, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele, o Espírito Santo, é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha só. Posso contrastes aqui? Eu não coloquei aqui porque é outro texto. Mas contraste também. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama a seu irmão. Não procede de Deus. Versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O Senhor deu a vida por nós. E devemos dar a vida por nossos irmãos. Um pelo outro aqui, gente. Que tipo de cristianismo estamos vivendo? Essa é a questão. De que lado do contraste nós estamos? Versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Precisamos viver esse cristianismo, que é o que o Senhor espera de nós. Voltando lá no versículo 8, 5, 8. Tomando o capacete, como capacete é a esperança da salvação, protegendo a mente. Os incrédulos e os carnais deixam a mente com coisa do mundo, como já falei. Enquanto que o dia a dia não estão sendo revestidos da armadura de Deus, ou deveriam estar revestidos. Aqui está falando de uma armadura, gente. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Não nos destinou para a ira. Para quê? Mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso destino. Ele não nos destinou para a ira. O interessante é que surge no meio evangélico duas heresias de interpretação desse versículo. Não nos destinou para a ira. Alguns grupos evangélicos estão falando que não nos destinou para o inferno. Gente, só que essa pessoa não leu o contexto do texto, que está falando do dia do Senhor, não está falando do inferno. Está falando da tribulação. Mas falar de tribulação, de arrebatamento, é contrário
a denominação é contrário às doutrinas que foram criadas por homens. Então não está falando de inferno, está falando do dia do Senhor esse texto. Então a pessoa fala que é de inferno, ele está menosprezando a obra de Cristo e seus planos. Isso é heresia. Tem uma segunda heresia nesse texto. A segunda heresia, que a ira que está sendo apresentada aí, é a ira de Satanás. Já ouvi isso de alguns irmãos de alguns lugares. Que quem tem a chave do inferno é o diabo. E que Jesus, quando morre na cruz, é para pagar o preço para o diabo. E que a ira do diabo tem que ser derramada. Igrejas evangélicas reformadas. Meus irmãos, precisamos estar atentos às doutrinas que tem nas Escrituras. Não podemos ir aceitando as coisas de qualquer jeito, não. Temos que ser tementes a Deus. O que o texto está falando? Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, tribulação, para experimentar os que habitam sobre a terra. Protegendo da ira. E não para aí, vamos seguir mais um pouquinho. Capítulo 6, versículo 16. E disseram aos montes e aos rochedos, os ímpios: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Vai olhar. Do Cordeiro. Do Pai e do Filho, que está no trono, e do Cordeiro. Mas se você for interpretar Apocalipse historicamente, e você vagar com a alegoria da sua mente, talvez crie uma resposta aqui, vamos ver. Capítulo 14, versículo 9. Seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, desce. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, da ira dele, preparado sem mistura, ele não vai desviar não, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, isso é inferno, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Não está claro, irmãos? Mas vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 19. Então hoje passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. A ira de quem? A cólera de quem? De Deus. Capítulo 15, versículo 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois estes se consumou a cólera de Deus. Versículo 7. 15, 7. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Capítulo 16, versículo 1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus.
Versículo 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, aquela que está na cidade dos 7 montes, diz o texto, das 7 colinas. Qual que é a cidade das 7 colinas conhecida mundialmente? Qual que é, gente? Roma. Roma é a cidade das 7 colinas. E está sendo chamada aqui de Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Vocês já pararam para pensar? Quanta gente está indo para o inferno achando que está salvo? Por causa de pregação errada, ensino errado, colocando fé errada nos corações? Vocês acham que Deus está contente com isso? O cálice do vinho do furor da sua ira. O Apocalipse, ele trata a Babilônia religiosa lá no final como uma única religião mundial, ecumênica. Então não pense não, nós somos evangélicos, mas o governo do anticristo vai ter uma religião só. Um falso profeta só. O vinho da furor, da ira de Deus, vai cair sobre todos esses. Voltando ao nosso texto. Capítulo 5, versículo 10. Que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Meus irmãos, olha o que está escrito nesse texto aqui. Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ele está colocando aqui 2 tipos de crente. O crente dormente e o crente que vive a prática da fé. Os 2 são crentes. Mas só que eu pergunto para vocês, será que na hora do arrebatamento, o encontro com o Senhor e o tribunal de Cristo, onde nós vamos prestar contas, aqueles crentes dormentes vão querer, meu Senhor, e vai. Eles vão se esconder, vão ficar com vergonha. É melhor ter vergonha aqui, se arrepender e se acertar com Deus, do que levar vergonha para lá. Mas isso que você está falando está exagerado. Não, vamos lá. 1 João, capítulo 2, versículo 28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, no Senhor Jesus, para que quando ele se manifestar, lá no arrebatamento, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Esse é o crente dormindo. Esse é o crente dormindo. Aqui nós vemos outro contraste. O crente que está preparado para ir para o céu, o dormente, ele crê em Jesus, ele está salvo, só que ele é criancinha, ele é um crente caído, ele não produz nada. E aquele que está preparado para encontrar com o Senhor. Esse contexto 1 João faz a discussão.
Eu creio em Jesus, estou salvo. Isso que é importante, eu tenho isso muito bem. Isso que é importante. Agora, viver o cristianismo, verdadeiramente, praticar, discernir, falar, ensinar, viver, esse está pronto para prestar conta. O outro se afasta envergonhado. Olha, está lá, está. Imagina só aquele número grande de crentes chegando à presença do Senhor. E esse crente é que nem aquele que não quer aparecer na fotografia, vai atrás de todo mundo e abaixo. Não quero. Ixi, se ele me ver, que eu já está com a cara vermelhinha. Porque a vida cristã dele é medíocre. Versículo 11. Concluindo. 1 Tessalonicenses 5:11. Consolai-vos, pois uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Paulo está dizendo que pelo menos a maioria estava fazendo isso. Edificai-vos, sejam recíprocos, haja mutualidade, haja comunhão. Vivamos isso. Consolai-vos uns aos outros, edificai-vos. Precisamos viver o propósito de Deus. Lembrando que a palavra de Deus, aqui nessa carta, ela fala de encorajamento, encorajar a vida cristã, em meio às provas, tendo em vista o arrebatamento. Viva isso! Esse é o propósito da carta. E a edificação que essa carta vai nos trazer é essa aqui. Coragem. Que possamos viver assim na força e no poder do Senhor, para a glória dele. Amém? Vamos ficar em pé? Tudo bem. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra que é viva, que é poderosa, que nos exorta, nos confronta e nos encoraja a termos um viver digno do teu nome e da tua pessoa. Ajuda-nos, Senhor, a sermos esses filhos da luz, sóbrios, vigilantes, que possamos viver esse cristianismo autêntico, forte, poderoso, pronto para enfrentar as provas, e nessas provas estar louvando de maneira digna o teu nome. Faça-nos esse tipo de crente como cantamos nos hinos dessa noite. E que possamos, na força do poder do Senhor, vivermos para o seu inteiro agrado. E que o amor de Deus o Pai, amor manifesto na entrega do seu Filho, o Senhor Jesus, que nos amou primeiro e tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas. E tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e do Espírito Santo, a nos consolar, a nos ensinar e nos selar e guardar até o dia do nosso encontro no arrebatamento. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos, posso sentar um segundinho?